Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda terça-feira, sempre às 20 horas, na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Corrêa de Miranda, com esse programa maravilhoso, não é? Hermínio C. Miranda, o grande escriba, onde trazemos aqui semanalmente algo da vida ou da obra ou dos textos, artigos do Hermínio, não é? Um programa realmente que toca profundamente a alma da gente, né? Porque traz aqui a essência da doutrina espírita através de um homem de um idealismo impressionante, né? Um homem que viveu a vida para escrever sobre a doutrina. Bem, mas antes eu queria passar aqui em revista os nossos programas. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, conversaremos com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano sobre livros no programa Resenha Literária. Na quinta-feira, conversaremos com Heloísa Pires, a filha de Herculano Pires, sobre a vida e a obra do pai de Dona Heloísa, Herculano Pires, no programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Então, trazendo algo da memória, né? Então, da obra portentosa deste que foi o maior filósofo espírita brasileiro. No domingo, temos com o querido Luciano Clay Filho, grande historiador, grande biógrafo de Bezerra, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, onde trazemos aqui algo da pesquisa impressionante que o Luciano, como historiador, fez sobre a memória, a historiografia da vida de Bezerra, sobre o movimento espírita na época de Bezerra, a sua ação nesse movimento espírita. Então, um programa notável, notável. São esses os 4 programas semanais, não é? O de hoje, com Ana Maria Miranda, sobre Hermínio. O de amanhã, resenha literária, quarta-feira, com Silvio Mariano. Na quinta, com Heloísa Pires, o programa sobre Herculano. E no domingo, com Luciano Clay, programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. 4 programas semanais. Mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado, conversamos aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, sobre a vida e a obra de Leon Denis, o maior filósofo da história do Espiritismo, né? Então, um programa revelador, com fatos que não é do conhecimento de muita gente do movimento espírita. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com o querido César Perry de Carvalho, não é? Trazendo aqui algo da sua autobiografia, mas também como ele viveu por dentro o movimento espírita brasileiro, foi presidente da FEB, da UGE. Trazemos aqui também muita coisa importante. No último programa, trouxemos aqui algo da aproximação, reaproximação, da amizade retomada entre Chico e Divaldo, e muitos dizem que o Chico, né, não queria saber de Divaldo. Chico foi até para Uberaba, quando Divaldo recebeu o título de cidadão de Uberaba, né? Já depois, já aquela coisa toda lá atrás, que tentaram fazer uma desinteligência. E queria dizer aqui uma maravilha, né? O Divaldo fez um e-mail maravilhoso para o querido César Perry, agradecendo, né, pelo programa, em sua homenagem, né, onde vemos aqui a amizade de César com o Divaldo. Então, a gente ficou muito feliz com isso, né? No terceiro sábado, temos o programa Portfólio e Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, que é um programa que trata sobre fontes primárias, documentos, historiografia da época de Kardec. Vemos aqui documentos com a letra de Kardec, de Amélie Baudet, dos médios da codificação. É uma coisa, é um mergulho no túnel do tempo. Assim, melhor dizendo, né? E no quarto sábado, às 20 horas, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e da revista O Consolador,
trazemos aqui fatos que repercutem na imprensa espírita do mês. Né? O programa se chama O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E e com CH, porque o patrono desse nosso programa com o Marmo é Luiz Olímpio Teles de Menezes, que criou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Lei Túmulo, com acento no E e CH. A gente mantém a grafia da época. Então, é o Eco da Imprensa Espírita, programa de maior visualização do nosso canal. Pessoal, 8 programas, 4 semanais e 4 mensais à disposição de vocês. Então, usem e abusem do canal, né? Mas vamos iniciar, a Ana já está aqui juntinho de mim, vamos já levar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo com Ana Maria, e que possamos hoje aprender mais com Hermínio Miranda sobre sua obra, mas verdadeiramente sobre a mensagem dos Espíritos, a mensagem do Espírito de verdade, que é nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo permissão a Ele, Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, 2 minutinhos, deixa eu colocar minha querida parceira Ana Maria Miranda aqui na tela com vocês. Pronto, meus queridos irmãos, como eu prometi, já está aqui esta querida alma, esse espírito querido que tem nos ajudado muito aqui nesse programa, trazendo verdadeiras revelações, belezas sobre alguém. Né? Alguém que a gente vai falar daqui a pouco. Ana Maria Chiarelli de Miranda. Tudo bom, Ana? Graças a Deus, Bruno, tudo bem? Muita alegria, correndo como um rio, muito calmo e com muita emoção para nós todos, principalmente para nós dois e o seu Valdemar, de ver como o público foi gentil, tão gentil e caloroso, e aceitar esse vídeo, essa palestra do papai, né? Eu estou muito contente. Muito obrigada por tudo a todos. É isso aí. Ana Maria, eu vou contar bem rapidinho uma história aqui. Vocês estão vendo o meu plano de tela, né? Eu estou aqui no lago do Parque de Caxambu, né? Atrás de mim tem um amigo meu, pescador, viu? Ele está pescando silenciosamente, né? Ele é silencioso, medita, ele fica pescando aí, pensativo. Pessoal, vejam que imagem linda. Esta fotografia do Hermínio Corrêa de Miranda, nessa árvore belíssima, muito bem sentado, com aquela elegância que acompanhou Hermínio durante toda a sua vida, e sempre contemplativo, com o pensamento, as asas do pensamento voltadas para o infinito, né? Ana Maria foi quem me deu esse conselho maravilhoso. Bruno, você podia botar no plano de tela aquela foto de papai no Parque de Caxambu. Eu coloquei aqui, ficou lindo, é a foto definitiva. É a foto agora da vida inteira do nosso programa de agora e sempre, né? Ana Maria, que inspiração foi essa? Em muito boa hora você me deu esse conselho. A não ser coisa de Deus, Bruno, porque eu, o papai era exatamente isso. Se ele estivesse no apartamento no Rio, seria a rede. Mas ele com a natureza, olhando o lago de Caxambu, que é o lugar que ele mais amava, sempre meditando, não tem outra. Não tem nada mais lindo do que isso aí. Mesmo que a gente não veja a expressão do olhar dele, a gente sabe o que ele está pensando. É maravilhosa essa foto. Eu adoro. Eu falei aqui, brincando, que o Hermínio estava pescando, não está pescando, ele realmente É, está em estado. pescando ideias, espiritualidade, com certeza. E aí é como se estivesse na transcendência total, né? Com certeza. E suas reencarnações, Melano, É, Barnabé, Robert Browning, todo mundo aí,
né, nessa edição maravilhosa, tão elegante, né, deste grande Lorde inglês reencarnado, Hermínio Correia, É, grande escriba. saudoso, saudoso. Ana, foi ou não foi, você traz algo do Hermínio. Há 2 programas atrás você fez uma referência belíssima, que o melhor amigo do Hermínio foi Divaldo Franco, né? No Foi. movimento espírita, você fez essa afirmativa. Fizemos um programa há 2 semanas atrás, às 3 dracmas, que o Divaldo foi o médium, né? E o Hermínio, o doutrinador daquela comunicação maravilhosa, né? Do espírito que ficou apartado do muçulmano, né? Então, aquela história é linda e que o Hermínio consegue trazê-lo de volta. Mas, Ana Maria, o César Perry, eu gravei um programa sobre Divaldo, não é? E o César Perry trouxe para mim a informação, eu tornei pública, pedi ao César Perry que o Divaldo viu o programa com o César Perry e agradeceu muito, né, a forma respeitosa como foi tratada até uma questão com o Chico Xavier. E não é a primeira vez. O Divaldo também agradeceu ao Luciano Clay, um programa de Natal que fizemos sobre Bezerra, e o Divaldo viu também. Então, Ana, partindo desse pressuposto, né, de que o Divaldo assiste os nossos programas, não é nem pressuposto, é fato de César Perry, o do Luciano Clay, aí sim partimos do pressuposto, muito provavelmente o Divaldo viu o seminário do Hermínio, né, Ana? Então, essa sintonia, a gente fala, parece a lei da atração. E Divaldo vem aqui e se manifesta, né? Ah, com certeza. O Divaldo é um homem internacional, né? Eu acho que ele é um homem internacional e um espírito internacional. O papai dizia uma vez que as comunicações espíritas eram muito difíceis antes do Divaldo nascer, porque ele começou a ir a tudo quanto era canto do mundo, né? Quantos países ele visitou, né? Para falar sobre o espiritismo e tudo mais. Então, ele era um homem com uma mente muito aberta. E, com certeza, se ele deve ter visto o nosso programa, do seu canal, e é uma honra para nós, né? Isso acontecer. Eu agradeço muito a ele se isso aconteceu, com certeza. Ana Maria, aí vamos lá novamente. O pescador aqui sou eu, viu? Eu fico pescando tudo que Ana Maria fala. Vou pescar aqui outra coisinha que você falou num programa para trás. Ana Maria textualmente colocou aqui para a gente, né? Que depois que a gente começou a fazer esse programa, tem acontecido umas coisas insólitas, diferentes aí na casa de Ana Maria, não é? Sim, Só que Ana Maria, essa semana, me confidenciou um fato e passou para mim imagens que eu fiquei muito impressionado, Ana, não é? Para mim, são imagens maravilhosas. Na coxa, né, do cobertor, na coxa de Ana Maria, é um cobertor. apareceu moldada, né, mãos. Então, é uma coisa de uma. Pessoal, não tem como aquela coisa que a gente diz, olha, parece que é. Realmente é um molde, porque aparece até uma manga. Eu vou trazer aqui para vocês verem essa fotografia, não é? Essas fotografias, e a Ana vai contar como foi. Ana, ao acordar, quando se deparou com aquilo. Ana, eu vou compartilhar primeiro a foto, tá certo? Com certeza. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Isso aqui é a primeira foto. Ana Maria, conta primeiro como é que se deu isso tudo, Ana. É, eu tenho um cobertor muito macio, brasileiro, muito bom, parece um veludo em alto relevo, ele é muito aconchegante e é cor-de-rosa clarinho. E eu só tenho empregada 2 vezes por semana, então
ontem eu sempre faço a minha cama. Aí que eu fiz a minha cama, botei o cobertor, alguma coisa me chamou a atenção, eu saí do quarto e não voltei para o quarto o resto do dia. Eu tive coisas para fazer, tive a live para gravar e tudo mais, me escapou. À noite, eu fui deitar. Eu fui me arrumar, tomar banho e tal, para deitar. Quando eu entrei no quarto, eu olhei assim para a cama e falei assim, ué, o que é isso aí? Cheguei e vi essa mão em cima do cobertor. Não é a minha mão, que a minha mão é pequena. E outra coisa, meus dedos são separados, assim, ó. Meu dedo não fica assim, não. O normal da minha mão é assim, ó. Tá vendo? Eu não estou fazendo esforço nenhum. Eu estou soltando a mão, ó. Como é Perfeito. que ela fica? Então, não é minha mão. Nem essa aqui. A mesma coisa, ó. Tudo aberto. Tá vendo? Essa daqui é aberta. Talvez por causa da trombose que eu tive, né, desse lado. Mas eu fiquei pasma, porque parece que tem até um punho aqui. Aí vocês podem ver que eu tirei um retrato com o celular. Eu não toquei nada. E parece até que tem uma outra mão por trás, porque você vê que tem um dedinho que está mais para cima, assim, né? O dedo médio, né? Então, pareceu uma coisa que estava assim, uma prece. Eu fiquei literalmente tomada com aquilo, muito emocionada, mas e uma mão só, não a outra, porque não tem nada de outra, e eu estava do lado. Ah lá, olha lá. Não tem condição. Olha lá o outro dedinho lá em cima. E os outros parecem assim meio fora do Pois é, coisa. perfeito. Então eu não sei, eu não posso interpretar isso daí. Aconteceu, eu tirei a foto para depois ninguém achar que eu estava ficando maluca. Mas com certeza foi uma intervenção de qualquer coisa. Ana, fazendo Não sei. um voo aqui nas fotos, desde a primeira a gente já consegue vislumbrar os dedinhos aqui É, por trás, já. você viu? Você Os viu? dedinhos. Segunda foto, não é? Melhor desenhado, não é? Melhor formatado. E É, essa foto aqui, impressionante, né? Você está vendo? Não tem como, isso é uma Não mão. tem como. E outra coisa, quando eu fui deitar à noite, quando eu fui deitar, eu peguei a minha mão e falei assim, não, isso não, eu tô sonhando. Eu estiquei bem o colchão, o colchão não, o cobertor, e peguei a minha mão e botei assim. No que eu botei assim, ela ficou desse tamaninho, a minha mão. Não, não era minha mão isso aí. Isso aí não era minha mão. A minha mão é muito menor do que isso aí. Não é a foto que está grande, não. A minha mão é menor do que isso aí. Mas tem uma outra por trás, olha lá. Olha lá. É impressionante essa foto. Graças a Deus que eu tirei a foto da foto da coisa. Aqui embaixo, esse escuro aqui é uma sombra da câmera do celular que eu tirei a foto, né? Intervenção da. Eu só posso achar que pode ter sido uma intervenção da espiritualidade para abençoar É, minha casa. Ana, eu não vou cair aqui, a gente não vou me dar aos exageros, né? Claro. Perguntando, será se é o professor Hermínio em oração? A gente não tem como saber, né, Ana? Não tem. Não, é uma manifestação espiritual, seja de quem for, foi muito bem-vinda, muito bem aceita. E, nossa, muito agradecida, muito agradecida. Agora, Ana, não essa, porque isso pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 10 anos, pode ter acontecido há 20 anos. Mas uma última pergunta para a gente entrar definitivamente agora no tema do nosso programa de hoje. Ana, mas realmente é fato, você nota alguns acontecimentos insólitos depois que a gente começou a fazer o programa? Sim, eu não posso agora, no momento, lembrar de tudo que aconteceu, mas tem coisas inacreditáveis
que tem acontecido aqui em casa. E eu fico pensando assim, "Ué, mas será que fui eu que esqueci isso ou aquilo, ou fiz isso ou aquilo, não me lembro?" Não, não é. Não sou eu, não. A minha memória não é muito mnemônica, ela é mais visual. Eu guardo o que eu vir, eu tá visto pela vida inteira, eu não esqueço. Agora, esquecer de cabeça, eu esqueço. Isso eu esqueço. E também a idade, né? É lógico. Mas tem acontecido umas coisas muito interessantes. Às vezes, eu perco uma coisa, perco uma coisa. Aí eu digo assim, meu Deus, por favor, me ajude a encontrar isso. Como foi o negócio do pendrive? Eu levantei, fui lá, abri a gaveta e peguei o pendrive. Isso não é possível. Não é possível. É isso, então, Ana, é aquela história, né? Já dizia no Egito Antigo, Hermes Trismegisto, né? O que está em cima está embaixo. É, E o que a gente movimenta aqui, onde está o teu tesouro, está teu coração, né? A gente move os dois planos da vida estão aí, e essas mãos impressas em oração significa o quê? Uma boa vibração, uma boa assistência que a filha do Hermínio tem, né? Graças a Deus, já. eu agradeço porque, sinceramente, como todo ser falho, eu sou falha, fui falha em várias coisas, serei falha ainda quando eu viver. Mas eu sou muito protegida. Eu sou muito protegida também. Eu tenho que dar graças a Deus 24 horas por dia. Ana, então, veja bem, eu agora vou pedir licença, eu vou entrar aqui, vou escutar você detidamente, vou ficar na companhia do meu amigo aqui, ele vai estar lhe ouvindo, viu? Está aí contemplativo, mas vai escutar tudo direitinho. Ana Maria, pessoal, Ana hoje vai trazer uma coisa realmente linda, uma coisa instigante, maravilhosa, né? Da vida do Hermínio. Ana, o ocaso da vida do Hermínio foi dos 93 para os 94 anos, não é? Onde acontece realmente o canto do cisne foi ali, fechou as cortinas, não é? Mas me diga uma coisa, parece que tempos antes o Hermínio em Caxambu, depois do almoço o Hermínio foi dar uma soneca, dormir um pouco. Eu não sei se isso seria uma revelação onírica através de um sonho, mas o Hermínio acordou com a forte impressão, né? Um número gravado, um monoideísmo. O Hermínio acordou com aquela ideia, com aquela imagem do número 92. Ana, o que a gente pode depreender disso? O Hermínio, quando teve esta revelação, esse número foi lá atrás, décadas antes. E esse número realmente, no ocaso da vida, vai ter um significado, o que a gente vai depreender daqui hoje, né? Você podia narrar esse fato extraordinário da vida de Hermínio, Ana? Com certeza, Bruno. Foi o seguinte, era novembro e papai e mamãe já estavam, papai já era aposentado, papai e mamãe estavam se arrumando para ir para Caxambu, porque eles passavam o verão em Caxambu por causa do calor muito forte aqui no Rio. Então, o papai já tinha o sítio, lógico, ele adorava, muito rudimentar ainda. Hoje o meu irmão mora lá, o sítio está muito bonito e tudo, mas era rudimentar e tal. E o papai gostava muito do sítio. Você está vendo como ele é o jeito dele, né? Ele gosta da planta, da água, aquela coisa toda. Bom, aí ele falou assim para a mamãe. Eles iam num determinado dia para Caxambu. Ele ele ainda dirigia. E ele chegou para a mamãe e disse assim: Inês, olha, eu queria falar com você que eu queria ir para o sítio. Mamãe, eu queria ir para o sítio um dia antes, porque eu tô com um problema, eu tô
preocupado com alguma coisa na minha cabeça. Mas o que que é? Não, não é nada com vocês, não, é eu mesmo, tal. Mas eu queria ir para o sítio para meditar um pouquinho na natureza. Aí a mamãe disse, só se for agora. Você vai com o motorista, do papai tinha carro com motorista por causa da siderúrgica, né? E você vai com o motorista e eu aguardo aqui, eu termino de arrumar as coisas e amanhã eu vou te encontrar. Eu te encontro amanhã. Aí o motorista levou ele para o sítio, eles almoçaram na estrada, ele chegou no sítio, o motorista voltou para pegar a mamãe para trazer no dia seguinte. Pois bem, ele chegou no sítio, tomou um banho, tal, logicamente armou a rede na varanda, deitou no meio das árvores lá do sítio, aquele silêncio e tal, e adormeceu. Era, devia ser o quê? 1 hora, 1h30, 2 horas da tarde. Dali a 1 hora, não sei quanto, ele acordou. E ele foi deitar com aquele peso na cabeça, alguma coisa que estava perturbando ele. Aí ele deitou, acordou, mas não, não se lembrou de nada do sonho, não. Quer dizer, não se lembrou do que aconteceu, se aquele sonhou, ele não se lembrou. Mas uma coisa ficou na cabeça dele, o número 92. Ele tentou, com todos os recursos que ele tinha ou não tinha, tentar descobrir que 92 era aquele. Mas, como ele não tinha ideia, ele, como diz o americano, ele derrubou o assunto, dropped, derrubou o assunto porque não dava. Mas aí passou a noite, ele foi dormir e tal, não falou nada com a mamãe. Naquela época tinha telefone no sítio. A mamãe telefonou para ele. Não, tá tudo bem, graças a Deus, cheguei, descansei, tô melhor, não sei o que e tal. Quando foi no dia seguinte, ela chegou. Ela chegou com o motorista, aí o papai foi almoçar com ela no restaurante e dispensou o motorista para ele ir embora para casa de ônibus e eles seguiram para Caxambu. Chegou em Caxambu, mamãe foi arrumar as coisas, desarrumar as malas, guardar tudo e tal. E ele na vidinha dele, do escritório, das coisas dele e tal. Sem que a mamãe soubesse, ele pegou o telefone e ligou. Ele me disse por um médium amigo dele. Eu não sei se era o Divaldo, não sei se era o médium que trabalhava com ele no grupinho dele, não tenho ideia. Ele disse que ligou para um médium da confiança dele e contou isso que estava, esse peso que ele estava sentindo, e de repente ele toma essa decisão de ir para o sítio e sonha ou fica com esse número na cabeça, 92, o que ele achava que era. Eu tenho uma vaga impressão, e pode ser só impressão minha, que foi para o Divaldo, mas não vou afirmar porque não sei mesmo, ele não falou. Ele era muito fechado nas coisas dele. Ele só me disse isso. Aí ele ligou para esse médium e falou com ele. Aí esse médium falou assim para ele: Hermínio, escuta, você, pelo que eu estou notando, eu acho que você vai ser um daqueles escolhidos ou determinados a fazer serão. Aí ele, como assim fazer serão? Ficar mais do que está planejado para você viver, fazer um serão, né? Então você 92, pode ser, pode não ser e tal, mas talvez você seja um dos escolhidos para fazer serão. Aí ele ficou muito tranquilizado com aquilo, porque era uma pessoa de peso que falou para ele, e ele acreditou piamente. Ah, e ele falou assim: com relação à sua preocupação, o motivo pelo qual você foi para o sítio pensar, meditar e tal, tome as providências que você achar necessárias, porque ele estava com peso ele foi para o sítio meditar sozinho, porque ele estava sentindo alguma coisa pesando nele.
Então, ele falou, com relação ao que você está pensando, tome as providências e pode ser que você seja um dos que vai ter que fazer serão. Bom, ele ficou absolutamente tranquilo, tranquilizou o espírito dele, ele passou o resto do verão lá com a mamãe, voltou. Ele tinha, na época que isso aconteceu, ele tinha 68 anos, mais ou menos 68 anos. Isso era 1988, 1988. E ele tinha 68 anos, né? Quase 70. Bom, aí ele chegou de volta no Rio de Janeiro, já ele tinha feito anos em janeiro, né? Então ele já chegou aqui com 78, 88. Ele já tinha 68 anos. Bom, ele chegou com 69 e naquele ano mesmo, 1988, ele decidiu fazer o testamento dele. Eu fui até pegar o testamento dele para ler, em 1988. Ele fez o testamento dele todinho, o cartório dele era na cidade, aí eu fui com ele até o cartório, ele fez todo o testamento dele lá, assinou tudo, e precisava de 2 testemunhas, eu convidei uma amiga minha e um amigo meu do consulado, que conheciam muito ele, e eles foram comigo, e eles foram as testemunhas dele no testamento. Está lá. Bom, depois que ele fez o testamento, ele tranquilizou. O que estava pesando nele não era o perigo, a preocupação com a morte, não. Era a preocupação como ele ia nos deixar aqui. Então, o que veio na cabeça dele é o seguinte: eu preciso deixar tudo determinado e não está. Aí ele fez o testamento dele, ele sossegou. Pronto, passou. Passou e os anos foram passando, né? Aí, quando foi 1900, aí ele teve, em 2006, isso foi em 88, passou um tempo, ele começou com alguns problemas de fibrilação e tomava remédio, ia no cardiologista, ia no outro, até que em 2006 ele precisou fazer ponte de safena e mamária. Já contei aqui para vocês, né? Fez ponte de safena e mamária. No ano seguinte, 2 anos depois, 2008, ele teve um AVC. Graças a Deus, foi uma isquemia isquêmica. Não foi dentro da cabeça dele, foi do lado de fora. Ele ficou até com diplopia, que era, ele enxergava com um olho, ele enxergava 2 coisas de cada. O médico falava assim: quantos dedos você vê aqui? Ele disse 2. E agora? 4. Ele via duplicado de tudo, com um olho. Aí o médico tampou o olho que ele estava enxergando bem e fez ele trabalhar só com o olho que ele estava vendo 2 de tudo. Muito antes dele chegar, isso nós estávamos em Caxambu. Viemos para o Rio de Janeiro urgente, de carro, para ele ir para o hospital, que o médico de Caxambu achava que ele que ele tinha tido um AVC. E tinha. Chegou aqui, aquele médico que operou ele do coração, eu entrei na emergência com ele e eles foram logo colocar ele numa cama, né, logicamente, e eu vi um senhor passar com uma senhora, assim, pela ala da emergência. Aí ele passou pela cama onde papai estava e disse assim: ué, virou para a senhora que estava com ele: ué, o que o meu amigo está fazendo aqui? E eu estou atrás deles, eles de costa para mim. O que o meu amigo está fazendo aqui? Aí eu cheguei perto e falei assim: doutor Ricardo era o médico que tinha operado ele da Ponte Safena. Coincidentemente, estava passando ali na hora que ele chegou, com o olho tampado e tudo. Ele falou: o que houve? Aí eu cheguei para ele: doutor Ricardo, como vai o senhor e tudo, aquela conversa, o que houve? Ele disse: doutor Ricardo, ele estava em Caxambu, nós estávamos em Caxambu,
ontem aconteceu isso assim, 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 assim. Ele falou, o doutor Ricardo virou para a secretária dele, falou assim, fulana, liga para a doutora fulana de tal, assim mesmo, liga para a doutora fulana de tal e diga para ela que eu preciso que ela venha aqui ao hospital agora, o mais rápido que ela puder. Fecha o consultório e peça para ela vir aqui, que eu estou pedindo. Falou assim. A secretária dele saiu, assistente dele. Muito bem. Ela telefonou para a doutora. Essa doutora era uma neurologista, conhecidíssima dele, alta estirpe, matéria de conhecimentos e tudo mais. Fechou o consultório dela, a pedido dele, foi lá ver o papai. Chegou lá, ela tirou o tampão do olho dele. Ela falou assim: levanta o braço direito. Ele levantou. Levanta o esquerdo, levanta a perna, vira para lá, vira para cá. Qual é o seu braço esquerdo? Aí ele mostrou. Qual é o braço direito? É esse aqui. Agora, quantos dedos você está vendo aqui? Ele falou: dois. Ela falou: tá. E aqui? Quatro. Tá, ok. Então, o que que ela fez? Ela chamou um enfermeiro, um assistente lá, e disse assim: prepare as máquinas, eu vou fazer um exame, né, detalhado nele. Levou ele para lá, voltou. Aí, quando ela voltou, mais tarde, ela levou mais de hora, e eu lá esperando. Ela voltou e disse assim: ele teve muita sorte. Ele teve uma isquemia isquêmica, ou seja, não sujou o cérebro dele de sangue, foi do lado de fora. Então, ele vai se recuperar, pode ter certeza, vai se recuperar, vai ter que fazer uns exercícios e tudo, andar com mais calma e tal. Ele já tinha mais ou menos 80, isso foi em 2006, né? 2006, ele já tinha mais de 80 anos, e 86 anos ele tinha. E então ela falou assim: mas vocês vão ter que botar umas barras na casa para ele. E devagarinho mas ele vai ficar bom. E ele ficou bom. Ele ainda viveu 7 anos depois disso, né? Mas ele teve uma isquemia isquêmica. Bom, no ano seguinte, ele teve a primeira operação de coração. Aí depois ele teve a isquemia, o AVC. Dali a quase 2 anos depois, ele teve que, de emergência, ele estava em Caxambu também, sempre em Caxambu. E me ligaram às 7 horas da noite, mamãe disse que ele estava no hospital e precisava ir para Varginha, porque Caxambu não tinha um hospital que pudesse resolver a situação dele. Eu falei, mas qual é a situação dele? A situação dele é que ele está com, o médico veio falar comigo, ele está com batimento de 40. Ana, se descer para 30, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho aparelhamento aqui, ele precisa ir para Varginha com urgência. Eu falei assim, doutor, mas eu estou no Rio, são 7 horas da noite. O ônibus para Caxambu já saiu às 5 horas da tarde. Eu, não tem mais ônibus hoje, só amanhã, às 5 horas da manhã. Aí ele falou assim: então você pega o ônibus de amanhã às 5 horas da manhã. E eu fui. Cheguei na rodoviária Kodair, eram 4 e pouco. E ele e liga para São Lourenço e pede para trazer a ambulância UTI com o médico. Falei, minha Nossa Senhora, eu no Rio de Janeiro. Aí ele foi, consegui, ele me deu o nome da ambulância, o número, eu liguei e falei, mamãe, prepara um cheque, enquanto você está em Caxambu, prepara um cheque de R$ 800, que você está tranquila aí, esperando a ambulância, põe na sua bolsa, assina, põe na sua bolsa, porque chegando lá, você vai ter que pagar a ambulância, você vai ficar nervosa, e já tenha isso preparado. Ela falou, tá bom, minha filha, vamos lá, né? Eu disse, vamos lá, vai dar tudo certo. Aí, quando foi no dia seguinte, eu fui para lá, cheguei lá às 3 horas da tarde, porque de Caxambu até Varginha eram outras 3 horas de viagem. Cheguei lá e ele deitado, aí ele na UTI. O hospital foi muito gentil e deu um quarto para a mamãe ficar, porque ela não podia voltar para Caxambu, eram outras 3 horas de viagem, sozinha não tinha condição. Deram um quarto para ela ficar e ele ficou na UTI.
No dia seguinte, de manhã cedo, eu cheguei à noite, falei com ela, tudo, calmei e tal. No dia seguinte, de manhã, o médico me telefona, me chamou. Aí ele falou: Ana, olha, seu pai precisa colocar um marca-passo ontem. Eu falei: doutor, o que for necessário. Ele falou assim: só tem um problema, Ana. Eu falei: qual é? Ele disse: o plano não paga o marca-passo que eu quero colocar nele. Eu falei assim: e daí? Eu falei assim mesmo para ele: e daí? Ele falou assim: Ana, é caro. Eu falei assim: não se preocupe com preço, por favor. Compre o que o senhor quiser agora, se o senhor quiser, eu me responsabilizo. Aí ele disse assim: então tá bom, vou operá-lo amanhã cedo. Falei: tá bom. Aí fui lá, falei com o papai e tudo, mas fiquei com a mamãe. Quando foi na manhã do dia seguinte, eu sabia que eles iam preparar o papai e ele operou o papai. E quando foi meio-dia, me avisaram que o papai estava saindo da UTI para o quarto. Nossa, que alívio, meu Deus. Aí, quando ele chegou no quarto, foi aquela alegria, né, Bruno? Ele já com marca-passo, porque quando ele fez a ponte safena, o médico já deixou uma espécie de uma caminha aqui preparado, porque sabia que ele ia precisar do marca-passo. O médico, o doutor Ricardo, já tinha deixado uma caminha aqui só para chegar e colocar o aparelho do marca-passo, e não deu outro. Foi assim que aí ele já estava com 80 e muitos anos, né? 88, 89, por aí. Passou mais uns 2 anos, ou qualquer coisa assim. Aí chegou o Natal e o Daír e eu fomos para Caxambu passar o fim de ano com ele. Geralmente a Marta passava o Natal e eu e o Daíra íamos passar o ano bom, porque eu não podia sair no Natal e no ano bom, não dava, do trabalho. Aí nós fomos. Chegamos a Caxambu, ele estava com 92 anos. Chegamos lá e ele lá, muito velhinho já, né? Aquela foto que você viu com o Luciano, um pouquinho pior do que aquilo, bem tal, mas muito alegre e tal, com mamãe e eu daí e tal. E aí conversamos e ficamos lá. Aí passou o ano bom, e ficamos lá dia 1, 2, 3, 4. Dia 5 foi aniversário dele. Aí celebramos, fizemos a festa, nós 4, fizemos a festinha dele, aniversário e tal, e tal. Aí ele foi deitar. Foi deitar, fez 93 anos, né? Pois é. Aí, quando chegou no dia seguinte, eu acordei cedo e fui para a cozinha para arrumar, né, a mesa do café, botar o coador lá para a mamãe quando ela levantasse e tal. Ah, lê do engano. O papai já tinha levantado, já tinha feito tudo, já tinha feito botar a água no bule, na cafeteira e o pó para a mamãe e tudo, e arrumou a mesa, botou as broinhas de fubá e o pãozinho de queijo, não sei mais o que, aquelas coisinhas de Minas, né? E ele já estava lá. Foi aquela vez que eu falei assim para ele: o que que você tem na mão, papai? Ele falou assim: é uma formiguinha que estava se afogando aqui na pia. Abre a porta aí para eu botar ela lá fora. E eu fui lá, abri a porta, ele passou, foi lá, botou a formiguinha na, no canteirinho do quintal e voltou. Aí eu falei assim: e aí me conta, como é que o meu velho escriba está se sentindo hoje mais velho? Aí ele disse assim: cansado, minha filha, muito cansado. Eu disse: lógico, papai, 93 anos, não é brincadeira. Ele disse: por falar nisso, você me viu fazendo 93, mas não conte comigo fazendo 94. Isso foi dia 6 de janeiro de 2013. 2013. 6 de julho de 2013, 6 meses depois, ele saiu de casa num sábado, foi para o hospital e não voltou mais. Ele ficou 92, foi o último ano completo da vida dele, completo. 93 foi o ano que ele, 6 mesezinhos que ele fez serão.
né? Ou melhor, de 92 até 93 foi um ano, né? Que ele viveu mais, né? Ele viveu até janeiro e até julho, ele morreu em julho. Então, efetivamente, ele fez serão. Ele até chegou a rever os procuradores de Deus, mas não conseguiu. E o Alexandre também mandou para ele os senhores do mundo, que ele também não pôde, não conseguiu fazer, mas ele esteve, digamos assim, em atividade mental durante 92 para 93 e morreu com 93. Ou seja, ele fez o serão que o médium amigo dele tinha dito que Deus ia pedir para ele ficar mais um ano aqui para fazer serão. E foi isso. Ana Maria, me diga uma coisa: há ou não há uma programação reencarnatória na vida de todos nós, já? Não tem a dúvida. O Hermínio teve essa benesse de ter uma moratória, né? Esse serão, Foi. e a espiritualidade o avisa, né? E agora eu imagino a emoção, né? Minha filha, estou aqui com 93, não conte comigo nos 94, né? Assim mesmo, na lata. Ele falou assim, como se diz, na gíria, na lata. Ele falou assim para mim: eu fiz 92, 93, mas não conte comigo fazendo 94, porque ele sabia que era o que o amigo tinha falado, era o serão que ele ia fazer, espiritual, alguma coisa. Bom, mas é um homem que deu cumprimento integral ao que ele programou para vir realizar na Terra, não é? Então, Foi. integral. Então tá aí essa beleza de escriba, essa alma boa, nobre, contemplativa, né? E que tinha essa ligação com um plano mais alto, de até uma predestinado a varar, não é? Um tempo maior do que talvez seria a sua encarnação, né? Essa moratória, Hermínio, Divaldo, Chico, todos eles, né? Todos eles. Os 90 anos. A gente pode citar até algumas aqui. Isabel Salomão, que ainda vive, inclusive conheceu o Hermínio, né? Reconheceu. O Hermínio está com 100 anos de vida. Então, são almas, porque só a presença, embora Divaldo ainda palestra, mas se não palestrasse, o Hermínio Divaldo é um fenômeno. escreveu a vida toda, mas mesmo que não escrevesse, não é, Ana? A É, presença, aquela vibração espiritual aqui na Terra ainda é necessária, não é? São, digamos assim, os guardiões, não é? Do é. maior da vida universal, né? Da mensagem espiritual, e graças a Deus tivemos aqui, não é? Tudo em Hermínio é maravilhoso, né? Eu me lembro que eu me lembro que uma das lives que eu fiz, Bruno, eu falei qualquer coisa assim, e eu ainda disse essa frase. Ele fez até serão. Eu falei essa frase, porque na época eu não podia entrar nesse assunto, porque eu já estava falando há muito tempo, né? Eu não podia entrar, mas foi por isso que eu falei isso. Ele fez até serão. E eu queria agradecer a Ana também a disponibilidade de Ana trazer aqui, mas Ana sabe que é para engrandecimento de todos nós, não é? Trazer aqui esse fenômeno notável, insólito, né? Das mãos na coxa, não é? As mãos Impressionante. montadas, é uma coisa impressionante, né? É, Isso é de uma beleza, Ana Maria, não é? Isso faz toda a diferença, não é? Toda a diferença a gente saber que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem disse isso foi um amigo de Barnabé, o apóstolo Paulo, né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que nos sustentam. Allan Kardec perguntou: os espíritos exercem influência em nossa vida? Resposta, né? Mais do que imaginas. E do exato. ordinário, são eles que vos dirigem, a ponto de atestarem a presença, e no caso do Hermínio, são eles que nos dirigem de prefixar para o Hermínio, que seria um espírito que tiraria o serão para gáudio de todos nós. Agradecemos o serão Exatamente. que a espiritualidade permitiu o Hermínio tirar, não é? Foi.
E Aninha, sobre o negócio da mão, mais um detalhe. Por que que eu ia botar a mão em cima do cobertor? Uma mão só? Eu botar uma mão só? Ana, Nem, não fui pessoal, eu. pessoal, e Ana depois aproximou a mão dela, não só e viu que não era do mesmo tamanho, não tinha como. E o meu dedo fica assim, ó. Eu, mesmo, ó, para juntar ele, eu preciso fazer força, porque a minha mão normal é assim, ó. Minha mão normal, se fizer assim, ó ele, o dedinho aqui, ó. Ele fica separado e ele não tá separado. Ele tá Ana, juntinho na mão. Não fui eu. foi de uma beleza impressionante. Nem esse aqui. Aqui, ó. Eu abri sem querer, ó. Ana, Aqui. e suas mãozinhas são abertas porque são mãos de pessoas despreendidas, viu? Mão de Pode ser. cordeiro é que é fechada assim, bem fechada. Ana Maria, gratidão por tudo. Imagina. O relato e tudo aqui foi transcendente hoje, né? O serão É, e a imagem das mãos. Aninha, tu faz a prece final? faço, claro. Senhor, diante das suas determinações que nós não alcançamos, não imaginamos, o Senhor faz valer a sua vontade com toda a sabedoria, lógico, que o Senhor é a maior sabedoria do mundo. Nós agradecemos, principalmente eu agradeço, nós, a família, agradece por esse serão que o Senhor deu ao papai, por esse ano de vida a mais, ou um ano de vida a mais que ele teve, que foi muito abençoado. Ele ficou tranquilo depois que ele fez o, o testamento dele. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. Agradecemos pela vida da mamãe também, por todos os nossos amigos, por tudo que nos acontece. Às vezes a gente pensa que as coisas estão demorando um pouquinho, mas é porque não chegou a hora. Nós sabemos disso, Senhor. E nós sabemos que na hora que chegar, o Senhor vai nos abençoar com essa vitória que Ele tanto se preocupou em deixar. Muito obrigada por tudo, pelo seu amor por nós, pela família, pelos nossos amigos, por tudo que nos acontece e por todas as benesses que o Senhor nos cobre, com as quais o Senhor nos cobre a cada hora do dia. Muito obrigada por tudo. Obrigada e obrigada. Muito obrigado. Então, pessoal, agradecemos. Próxima terça, às 20 horas, eu e Mariene aqui novamente, trazendo mais um programaço. Dedico esse programa a você, minha mamãe, Eva. Te amo, mamãe. Você que também deu um serãozinho, partiu para o mundo espiritual. Deus te abençoe. Ana Maria, eu queria encerrar a reunião de hoje, não de outra forma, agradecendo aos amigos espirituais com as mãos em prece Oh, e de gratidão a eles, né? E por essa assistência que Ana Maria tem recebido do plano superior e agora de forma tão bem atestada, né? Através do seu cobertor, da sua colcha. Né? Ana, namastê, paz e bem. muito obrigada. Fica com Deus.